Olá meu povo, minha pova, e vamos para mais um vídeo aqui sobre House of the Dragon, a Casa do Dragão. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o último episódio da primeira temporada. E esse último episódio, ele começa com o Luke falando para a mãe dele que não quer ser herdeiro de Driftmark. Bom, essa informação não é descrita nos livros, então ficou só na série mesmo, mas a gente sabe, né, que ele quer lutar ali ao lado da mãe dele e tal, como já teve há muito tempo lá atrás naquele episódio do funeral da Laena Velaryon. Ele começa a chorar, ele ainda bem criancinha, mas ele começa a chorar e ele fala que não quer ser herdeiro de Driftmark, porque pra ele ser herdeiro, todo mundo da família dele vai ter que ter morrido, né? Então a gente sabe que ele tem essa retenção, mas nos livros não é trazido isso à tona, tá? E aí ele tá ali conversando com a mãe dele, e logo em seguida chega a princesa Rhaenys com a informação da morte do Rei Viserys. E ela chega assim e fala na lata, não tem nem rodeio nem nada, Rhaenyra, seu pai morreu, uau. E ainda fala assim depois, e não é só isso, tem mais, a fofoca é quente, tipo isso, né? Então, gente, ali começa o trabalho de parto da Rhaenyra, que toda a cena de parto dela foi muito complexa, muito elaborada, bem complicada, essa não seria diferente. E ali naquela cena de parto, a gente também vê a relação dela com a Syrax, que é a dragão dela. Então, quando ela tá sentindo as dores do parto, a dragão tá gemendo também, sei lá como é que fala que gemendo, uivando, sei lá como é que o dragão faz o barulho, rugindo, né? Mas ela tá ali se contorcendo também, como se estivesse sentindo o que a Rhaenyra tá sentindo naquela hora do parto. E no livro, conta que nessa hora da cena do parto, ela fica meio pistola, né? Tudo bem, cheia de hormônios, né? Grávida, enfim. E ela amaldiçoa a criança dentro da barriga. Ela fala que, sai de mim, seu monstro, você é um monstro, não sei o quê. E no final das contas, ela estava certa. Nasceu uma bebê toda mal formada, retorcida. E na série eles deram o nome, no livro também, deram o nome de bebê Visenya, né? Que é a princesa do Aegon Conquistador, a esposa mais velha dele, né? E esposa e irmã. E aí o bebê já nasce natimorto. O livro, ele retrata esse bebê como uma menina natimorta, retorcida e mal formada, com um buraco no meio do peito onde deveria ficar o coração, e um rabo curto com escamas, assim que foi descrito nos livros, esse bebê, né? Uma cena trágica e muito forte, e vale lembrar que a Rhaenyra lá atrás, logo no começo dos episódios, ela não queria casar de jeito nenhum, principalmente pelo trauma da mãe dela ter morrido por causa de um parto, por insistência do pai dela em conseguir ter um herdeiro homem, né? Então ela já tem aquele trauma ali de casamento, de parto, e ela teve 6 partos, gente. É muito parto pra uma mulher só, ainda mais uma mulher traumatizada. E aí, como é tradição, quando um Targaryen morre, é feito um funeral onde um dragão, de preferência o seu dragão, como a bebê não tinha dragão, algum dragão queima a pira ali pra poder queimar o corpo, né? Então, nessa cena do funeral da bebê Visenya, chega o Sir Eric, que é um dos gêmeos, né? Com uma coroa, que é a coroa do rei Jaehaerys. Essa coroa foi a coroa do rei velho, ou rei sábio, que aparece lá no primeiro episódio no Conselho de 101, e que foi um rei muito bom, né? Então ele vai e coroa a Rhaenyra. Gente, que cena, assim, maravilhosa. Pra quem não assistiu meu último vídeo, assiste aqui que tá na playlist daqui de House of the Dragon. O Sir Eric, ele não estava lá em Porto Real quando aconteceu o rolê do Viserys morrer. Eu já falei isso no vídeo anterior. Então, nessa cena nos livros, ele já estava lá. Então, na série, como teve essa divergência entre o livro e a série, o gênio que trouxe, mas nos livros é retratado que um rapaz chamado Sir Steffon Darken, que é um membro da Guarda Real, né? Porque nessa hora lá do conselho, que eu citei no episódio anterior, algumas pessoas da Guarda Real cascaram fora, né? Então, um desses foi o Sir Steffon Darken, que ele que leva a coroa, ele rouba a coroa lá da fortaleza e leva pra Rhaenyra. E ele fugiu junto com o seu escudeiro, e ele fala também que com 2 intendentes e 4 guardas pra Pedra do Dragão, nessa hora lá, então, que seria essa cena do gêmeo lá, coroando a Rhaenyra. E nessa hora lá tem um detalhe importante que eu não sei se vocês perceberam. Quando ela é coroada lá em Pedra do Dragão, todo mundo ajoelha pra ela, inclusive, principalmente o Daemon, né, que fala minha rainha e reconhece ela como sendo rainha, menos a Rhaenys. Por quê? A Rhaenys, ela tem um quê meio de, será que isso vai dar certo porque eu já passei por isso? Eu acho, né, na minha cabeça. E ao mesmo tempo, ela fica assim, essa guerra não é minha. Eu não posso pender pra nenhum lado, e também fica naquela situação, tenho que falar com meu marido, tanto que ela não tá ainda posicionada em nenhum lado dessa guerra, né? Enfim, depois disso, a próxima cena é acendendo aquela cena daquela mesa maravilhosa, que é uma mesa estratégica de guerra, que foi construída pelo Aegon Conquistador lá no ano primeiro ano, antes da conquista, na verdade. E aquela mesa ali, ela tem entalhes, como se fosse na pedra mesmo, que aí eles colocam labaredas por dentro da pedra, por baixo da pedra, e acende, fica tudo iluminado, aquele fogo bem vermelho, parecendo sangue
mesmo, Sangue do Dragão, que é uma cena, assim, maravilhosa, lindíssima. Vou tentar deixar aqui a cena da mesa pra vocês. E aí eles estão ali fazendo conselhos de guerra. Então chega a pessoal lá do conselho da Rhaenyra, o Daemon dá o espetáculo dele, o Daemon tá doido pra lutar, tá doido pra ir pra guerra, querendo caçar treta, e a Rhaenyra, não, vamos ficar aqui, vamos ficar de boa, meio a la Viserys, né? Depois dessa cena da reunião do conselho, chega nada mais, nada menos que Otto Hightower pra poder pedir a rendição de Rhaenyra lá em Pedra do Dragão. Abusado, né? Nessa hora ela desce na Syrax, toda poderosa, imponente, sobrevoando ali, que era só um Dracarys também pra poder acabar com aquela raça daquele povo ali tudinho. Mas enfim, por que ela chega com a Syrax? Não só pra mostrar poder, né? Mas também pra evitar, que a dragão tá ali, né, pra proteger ela, evitar que eles possam fazer qualquer retaliação, porque como ele tem, vamos supor, dois lados, o lado dos Veirs poderia muito bem atacar a Rhaenyra e acabar meio que com a sucessão, né, como se pudesse assim dizer. Mas no livro, quem foi lá até a Pedra do Dragão fazer esse pedido, esse recado do rei, foi o Gwaine Hightower. O Gwaine Hightower, ele ainda não apareceu nessa temporada, vai aparecer só na segunda. É o filho do Otto Hightower e ele é irmão da Alicent. Então ele já tava lá nesse rolê todo da morte de Viserys, também falei isso no vídeo anterior, só que ainda a série não mostrou, mas com certeza ele vai aparecer na próxima temporada, porque ele é um personagem importante também. E aí junto dele foi o Mace O'Reilly. Eu não sei falar o nome desse Mace de jeito, vou deixar escrito aqui porque é difícil mesmo. Esse Mace, ele fala no livro que ele foi, tipo, ameaçado, porque ele que tomou a frente ali de fazer o contato ali com o lado dos pretos, né? Só que aí no livro ele tenta passar pano pra ele mesmo, mas dizem que ele voltou com o rabinho entre as pernas, fofocas dizem que ele até fez pipi nas calças de tanto medo. Bom, e aí depois disso o pessoal fica ainda mais necessitado pra guerra, pra poder tomar um partido, que eles acham isso uma afronta muito grande, né? Deles terem ido lá até a Pedra do Dragão. E Rhaenyra fica, gente, eu não posso, não é assim, chega lá com o dragão e tacar fogo em tudo, até porque eu preciso ter um reino pra poder governar. Se eu queimar tudo, eu vou governar o quê, né? Nesse ponto ela tá certa, mas ao meu ponto de vista, ela tá sendo pacífica demais. Eu teria, claro, tentado traçar ali as estratégias, fazer as alianças, mandar os calls, mandar mensageiros, mas eu tomaria algumas atitudes, vamos dizer assim, não só atitudes pacíficas de conversa, vamos dizer assim, como pode-se dizer, não é emissário a palavra, me fugiu a palavra aqui, diplomacia, não só de diplomacia, mas eu iria pra algumas ações, nem que fosse assim por trás dos panos, nas encolhas, usando a emissária, mas enfim. Então ela fala que quer esperar pra ver que rumo vai tomar, mas a galera já tá doida pra ir pra guerra, né? E na série também, um dos motivos que ela fala que não pode ir pra guerra é aquela cena que depois ela vai, puxa o Daemon assim de canto, manda todo mundo sair lá do conselho e fala da canção Gelo e Fogo. Canção Gelo e Fogo essa que não tem nos livros de Fogo e Sangue, e aí colocaram isso na série pra possivelmente fazer uma ligação, um elo entre Game of Thrones e House of the Dragon, né? Mas o Daemon não sabia, até porque nos livros não tem essa canção. Então, quando ela fala pro Daemon, o Daemon acha que ela tá tirando onda com a cara dele, né? Tipo assim, como assim? Que é isso? Que história é essa que eu não tô sabendo? Aí ela entende, então, como ela sabe, o Daemon não, o pai dela nunca considerou outro sucessor pro trono, porque só ele sabia dessa canção de Gelo e Fogo e passou só pra Rhaenyra, né? Aí ele fica pistola e esgana lá a Rhaenyra naquela cena. É uma cena meio assim complexa, né? Que é um negócio meio bandido, uma coisa de amor e ódio, porque ele, por incrível que pareça, eu acho que ele respeita a Rhaenyra, ele gosta da Rhaenyra de verdade, mas é uma relação meio assim tóxica, né? Claro, como essa cena não aconteceu nos livros, né? Não teve a canção de Gelo e Fogo, então não teve essa cena do amor tóxico deles. Bom, depois disso, o Senhor das Marés resolve aparecer, né? Da ar da graça, depois de muito tempo sumido lá por causa da febre que ele teve. O Corlys Velaryon aparece no conselho de Rhaenyra declarando apoio a ela e falando que Driftmark iria fechar a goela. A goela que é um ponto estratégico lá na guerra, onde os navios eles precisam passar para levar as especiarias, para levar alimentos, né, para todos os restos das regiões. Então Porto Real também é uma delas, então eles fechando a goela, eles conseguem fazer um cerco ali, então isso é uma estratégia de deixar o povo com fome lá mesmo, para poder acelerar a guerra, ou não sei, possivelmente algum dos dois lados tomar partido. E aí nessa hora, assim como no livro, isso acontece também nos livros, tá? Ela manda os meninos de mensageiro. Aí ela manda o Luke lá pra o Lord Baratheon, né, Boros Baratheon, e manda o Jace pra 3 lugares. Inclusive, no próximo vídeo eu vou falar sobre essa peregrinação, vamos dizer assim, do Jace, que a série não mostrou, só mostrou que ele já voltou com tudo resolvido, mas aconteceu muito babado, então fica de olho no próximo vídeo que eu vou postar aqui, tá? Bom, então,
Nessa hora, eu fiquei pensando assim, gente, por que o menino foi pedir pra ser mandado como mensageiro? Porque foi o Jace que falou, e aí o Luke, tá bom, irmão, beleza. Sendo que o Luke era mais novo ainda. Aí eu fiquei tentando, se ele não tivesse tido essa brilhante, horrível ideia, o pobre do menino tava vivo, gente. Bom, é spoiler já do final do episódio, mas enfim. E aí, então, ela manda os meninos, cada um fazer sua função de mensageiro. E no livro também não mostra essa cena, não acontece especificamente isso, né? Ou não é narrado, que tem a cena do Daemon indo lá cantar pro Vermithor. Ele canta uma canção em valeriano, eu não sei te dizer agora o que ele tá falando, mas possivelmente aquilo ali é pra poder deixar o dragão que tá há muitos anos sendo montador, que esse Vermithor, ele foi foi o dragão do rei Jaehaerys também, então ele tá, assim, muitos anos desde que o rei morreu, né? Então vamos botar precisamente aí, uns 27 anos por aí, sem montador desde que o rei Jaehaerys, que é o rei bom, o rei sábio, faleceu, né? E aí, como o dragão tá há muito tempo ali sem montador, ele fica meio hostil. E aí o Daemon tá indo lá pra fazer uma maciada ali no dragão, muito possivelmente, já com planos estratégicos pra guerra. Isso no livro não é mostrado, mas achei bem inteligente e isso vai ser desenvolvido muito provavelmente lá na segunda temporada. Bom, aí lá no próxima cena, já chega o Luke lá no castelo do Borros Baratheon, e chegando lá, quem tá lá? A presença desagradabilíssima do Aemond. Assim como no livro, essa cena tudo aconteceu da mesma forma, né? Então chega lá, ele manda mensagem pro Borros, né, da sua mãe, e o Borros, o livro diz também, que não ficou muito claro no episódio, que ele não é um homem muito letrado, então possivelmente ele não sabe ler muito bem. E aí quando ele pega o bilhete e ele não consegue ler, ele chama o mestre. Aí eu te pergunto, coisa da minha cabeça, paranoia, mas se o mestre falou alguma coisa errada, alguma coisa diferente, passou de uma forma diferente, intencionalmente, pra o Borros Baratheon, né? Então, a gente não sabe, porque se ele não sabe ler, ele não tinha como saber o que tava lá no bilhete, né? Mas, enfim, o livro retrata que o Aemond, ele já tava lá há alguns dias. Então, nesse momento que o Luke chega, já estava tudo acordado, ele, com o lado dos verdes. Então, ele fez um acordo de casamento, onde o Aemond iria casar com alguma das 4 filhas do Lord Baratheon, né? Então, assim, o Luke chegou, coitado, atrasado, ao meu ver, num momento inoportuno, porque o Aemond tava lá e foi numa hora que estava todo mundo reunido no salão. Então, assim, quando ele tá pra ir embora, o Aemond vai e me fala bem assim, ah, você não vai embora não, eu venho aqui que eu quero seu olho. Vou deixar você tirar. E pega e joga uma adaga assim e fala, nunca tiraria seu olho, vou deixar você tirar. Claro que o menino não vai tirar o próprio olho, né? E aí ele fala que foi só como mensageiro. Até essa parte tá igualzinho no livro. A única diferença no livro é que uma das 4 filhas do Lord Borros Baratheon, o nome dela é Maris. E essa Maris diz que ela não é muito formosa no livro, né? É a menos formosa das 4 filhas dele. E aí ela fala bem assim, esse é o menino que te tirou um olho? Ele tirou um olho ou tirou seus culhões? Então isso mexe muito com a virilidade do Aemon, né? E aí nessa hora que ele fica puto e vai atrás, aí ele pede permissão pro Borros pra poder sair do castelo. E aí ele fala, ó, o que acontece aqui dentro do meu castelo diz respeito a mim, mas o que acontece fora do meu castelo não diz mais respeito a mim. E aí que acontece aquela pataquada toda, que é aquela quase luta, né? Porque, gente, a Veiga é uma dragão muito velha e muito grande. Então, assim, ela é a maior dragão viva em Westeros. Maior do que ela, só o Balerion, que já faleceu. Então, não tinha nem chance, né? O Arrax com a Veiga, né? E aí o livro fala até assim que se houve luta, foi muito pouca, não durou muito tempo, porque era uma briga muito injusta, né? Uma coisa que eu percebi é que no livro, depois, eu me atentando, assistindo novamente esse episódio, porque quando eu vi pela primeira vez isso eu não me atentei. Primeiro, o Aemond, ele tá lá correndo pra tentar dar um sustinho no Arrax, né, e no Luke. Já foi errado dali, óbvio. Ele foi afrontado, como no livro, né, pela Maris, né, a filha do Borros Baratheon, meio que deixando ele sem opção, querendo tirar satisfação, né. Mas, chegando na hora lá da luta, se você reparar, na série, o Arrax, que é o dragão do Luke, ele desobedece primeiro o Luke. E aí o Luke tá gritando assim, não Arrax, não Arrax, não Arrax. E o Arrax com muito medo, apavorado, porque tava muita chuva, né? Não tava conseguindo enxergar direito, não tava conseguindo voar direito também por causa da tempestade. E ele solta um Dracarys na Veiga. Aí que a bicha ficou louca. Então, essa teoria que eu vi muita gente criticando, quando eu assisti de novo, de, a série trouxe como que a Veigar matou ele sem querer. No caso, o Aemond também estava falando, não Veigar, não Veigar. Então, os dois dragões desobedeceram. Vamos trazer isso pra realidade, né? Então, reparando esse detalhe, pra mim fez muita diferença. Claro que não vai mudar o final, né, dos fatos, né, e que o Luke morreu e o dragão também. E que a briga também já por si só já era injusta, né? Claro que ele tem parcela de culpa porque ele foi procurar briga ali, né? Mas ele também foi afrontado, como eu falei. Então uma coisa foi levando a outra. E na série, Arrax primeiro dá um Dracarys lá na Veiga e a bicha fica pistola e dá um Dracarys também, a bocanha
o pobre do menino. Bom, o livro fala, não dá muitos detalhes dessa luta, como eu falei, né? Mas tem algumas suposições do que aconteceu em seguida. O cogumelo, ele diz que o corpo foi achado sem um olho, o corpo do Luke foi achado sem um olho, e que o Aemond pegou o olho do menino e entregou lá pra senhorita Maris, a filha do Lord Baratheon, o olho do menino. Bom, achei um pouco pesado, mas então o livro ele sempre traz 3 teorias, que uma delas vai estar certa, né? Então, como não foi mostrado nenhuma dessas na série, é só especulação. E aí, tem outra teoria também que fala bem assim que a Veiga arrancou o menino das costas do Arrax e engoliu ele inteiro. Não teria sentido, porque senão o dragão poderia ter ficado vivo, né? E já tem outra, que o corpo dele, como nunca foi encontrado, que ele caiu e sobreviveu nas águas lá do mar, porém ele perdeu a memória e viveu muitos e muitos anos como um simples pescador. Bom, e assim se encerra a primeira temporada de House of the Dragon. Esse episódio, gente, por mais que eu já tinha lido o livro, eu já sabia o que ia acontecer, a gente fica assim, ai meu Deus, tomara que mudem, porque muitas coisas fizeram diferentes na série, e claro que o final, assim, dos personagens não tem como mudar, né, senão iria mudar toda a dança dos dragões. Mas a gente fica com a peninha do Luke, né, tadinho, bichinho, tão bonzinho, e na última cena dele com a mãe, que ela tá lá pedindo pra eles jurarem sobre lá, uma bíblia, lá uma espécie de bíblia deles, que iria só como mensageiro, então ele tá com o olhar assim, daquele cachorrinho abandonado que caiu da mudança, nossa, me dá uma peninha, e quando eu assisti de novo a cena foi tão angustiante quanto da primeira vez. Então é isso, gente, me contem o que vocês acharam desse episódio, se liga nos próximos vídeos que eu vou trazer aqui, porque o próximo vídeo é falando dos babados que aconteceu nessa peregrinação do Jace, e se inscreve aqui no canal, compartilha com alguma pessoa que você sabe que gosta desse universo, se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, e tchau!